Pior do que mentir é mentir para quem já sabe da verdade. Miguel, qual é a maior mentira que já contaram para você na sua carreira? Que eu sei tudo. Essa é a maior mentira. E quem lhe conta isso aí frequentemente? Quem geralmente não sabe nada. Muito bom, muito bom. Miguel, dentro dessa sua construção de pelo menos 30 anos de carreira, vocacionados dentro da área de tecnologia, eu falo vocacionado porque ou já tinha dado um burnout ou você já tinha ido migrar para outras áreas e lá vai, e tem que realmente gostar, e você vem da época até anterior ao Atari, em termos de tecnologia, né? Não vamos revelar a idade, mas a verdade é, você pegou desde os primórdios até hoje em dia. Mas quem é o pior perfil que você gosta de trabalhar no mercado de trabalho? O pior perfil? Pior perfil, aquele, quem é o ser humano, em termos talvez até de valores, que você não gosta de trabalhar. A pergunta do pior perfil, isso é interessante. Eu não tenho um perfil definido. Eu não gosto de trabalhar com gente que não quer trabalhar. Então com quem que você não se dá bem? Eu não me dou bem com quem faz corpo mole, com quem empurra, com quem fala não cumpre, não é íntegro, deu a palavra, faz, a palavra vale. Não é só papel, a palavra vale. Então, se trabalhar com gente que não cumpre o que fala, que não está interessado, que não entrega, não faz o melhor que pode fazer, não dá para trabalhar com gente assim. Miguel, isso, você é um cara que andou pelo mundo, ou a turismo ou a negócios, né? De uma forma ou de outra. Consequentemente, conheceu culturas diferentes. Qual a cultura que mais lhe surpreendeu nos últimos anos? Em termos de educação, de investimento educacional, da importância, são os países mais escandinavos. Eu gostei muito da Dinamarca, Finlândia tem um desenvolvimento educacional impressionante. Então eu gosto muito dessa área de educação, que eu acho que é essa que pode mudar o mundo, que pode mudar a vida das pessoas. Então eu diria que são esses países que eu mais me identifico, porque a valorização da educação tá no topo da pirâmide. Ontem eu estava aqui nos estúdios com o mentorado Claudinei Hash, foi presidente de empresas, e duas delas na trajetória dele, inclusive suecas, né? E essa característica de ver cultural em termos da educação, que eu digo que para dentro da empresa só vem o que vem em termos de modus operandi educacional do berço e também da forma tradicional de colégio, e isso reflete o profissional, depois só reflete esses outros dois eixos. É muito característico quando a gente traz esses povos mais daquela alta Europa, né? Isso no eixo educacional. Agora, na esfera em termos de empreendedorismo, lá vai. Você é um cara que circula desde Chicago, entre outras geografias. Alguma tem lhe surpreendido nos últimos anos? O Brasil. Por quê? O Brasil tem uma comunidade de empreendedor que entrou no empreendedorismo por necessidade e estão fazendo coisas sensacionais. Tem muita coisa incrível sendo produzida aqui no Brasil. Tem o grupo de ajuda, de mentores para startup, tem muito pro bono, tem muito empresário muito bem sucedido participando do ecossistema de inovação, de empreendedorismo, doando o seu tempo para ajudar quem está começando. Então, eles estão indo para as universidades, naqueles centros de desenvolvimento, ou então em ecossistemas separados, não só aqui em São Paulo, estou falando distribuídos, né? No Nordeste, no Sul, e isso tem... esses mentores, ou advisors, eles têm uma bagagem muito grande. E esse compartilhamento está sendo feito de uma forma voluntária, o que a gente não vê já em outras esferas, num mundo mais desenvolvido, que tem
o capitalismo muito mais forte do que a gente tem aqui. Então, mesmo andando por tudo, eu não estou falando do produto, da tecnologia, eu estou falando do boom, do esforço que o brasileiro tem feito, e eu valorizo muito isso. Miguel, mas será que parte desses advisors não estão exercendo este trabalho porque chegaram ao final de carreira, terceiro ou quarto ciclo profissional, e começam, de certa maneira, a se sentirem abandonados ou desvalorizados? Porque tem muita gente indo por esse caminho. Tem gente que vai com foco no dinheiro, tem gente que vai no foco do vesting, né? Eu sou voluntário no começo, mas tenho uma esperança em frente. E há outras pessoas porque querem geralmente gerar valor e compartilhar um pouco sobre o que aprenderam. Mas o que você observa sobre aquela geração que bate aí seus 50, 60, para os 70 anos, que muitos, de certa maneira, começam a ter hoje uma concorrência avassaladora de um pessoal mais jovem, muitos headhunters, muitos RHs também focando na contratação de apenas profissionais mais jovens dentro da área de tecnologia, dentro de várias companhias, e talvez muitos sêniores sendo deixados de lado. Dal Bosco, eu acho que tem de tudo isso. Não é isolado. Existe a intenção, deixa eu ver o que esse pessoal está fazendo, onde eu posso investir. Claro. Existe aquele que está querendo se promover pessoalmente. Tô lá com aquela turma. Existe o cara que realmente quer ajudar. Ele se deu muito bem na vida e hoje ele fala, eu vou retribuir. Existe o cara que está lá para aprender também. Existe aquele que quer enxergar a ideia do outro e levar. Então, tem de tudo. Mas tem. E, independente do motivo, da intenção, mas eles estão fazendo. Eles não estão assistindo o jogo e falando mal do jogador, do juiz ou do técnico. Eles estão no campo. Miguel, tem muita gente que acaba acreditando que o startupeiro padrão de sucesso é o perfil do Mark Zuckerberg quando começou, né? Exemplo, 20 e poucos anos. Mas a estatística nos mostra que startupeiros de sucesso muitas vezes têm uma idade mais avançada que essa, inclusive beirando próximo aos 50 anos. Tá? Dentro disso, a gente que vive muitas vezes dentro deste hub, dentro deste nicho, convive com diferentes gerações. Baby boomers estão lá dentro, X, Y, Z, e o alfa, muitas vezes estimulado por um pai empreendedor ou intraempreendedor, também já começando seus ensaios dentro disso. Você tem filho Z, inclusive, né? Mas trabalha com perfis das 4, 5 gerações. Sim. O que mais você aprendeu ou aprende diariamente com seu filho, que é uma geração muito diferente da sua? A linguagem, a forma de se comunicar, os valores que estão hoje mais fortes na sociedade, aquela faixa, e o que eles prestam atenção e o que eles não se incomodam muito. É bem diferente do que quando eu tinha a idade deles. Então eu aprendo muito e eu conheço muitos amigos deles, né? E quando você conhece os amigos, você vê, mas não é só ele, é todo mundo. Não é, ou é o meu filho? Não. É a tribo toda, é o meio que eles estão. E é interessante ver que eles não estão localizados nem regionalizados. É um mundão. O bairrismo é digital. O bairrismo é digital. Miguel, dentro disso a gente se transporta, vamos dizer lá, para a sua geração, que era a geração X, né? Já dando uma mascadinha, vamos dizer assim, quase na Baby Boomer. Qual a característica mais forte que lá de trás você traz hoje para o mercado de trabalho? O que marcou essa geração que tipo, caramba, Dal Bosco, eu queria tanto que o meu filho, eu queria tanto que o Z tivesse isso também, e se tivesse ninguém segurava?
É óbvio que as facilidades de hoje não existiam há 20, 30, 40 anos atrás. Não existiam. Então, se queria fazer uma pesquisa, tinha que ir na biblioteca municipal ou comprar o livro. A Barça. Ou ter a Barça em casa, quem tinha a Barça, nossa, né? Era uma questão de status na época, ter Barça. Então, essa facilidade hoje não existia. Então, a gente foi forjado a buscar a informação. Se eu quisesse aprender, evoluir, não tinha disponível no mouse, na ponta do dedo. Mas se hoje tem disponível, por que eles vão buscar? Porque está disponível. E aí, qual a solução? A hora que eles precisam, eles vão buscar. E a hora que aperta, que eles precisam, eles fazem. Então, é só uma questão de estímulo e motivação. O bombardeamento de informação faz que gere um estresse. Esse estresse faz que você não fique indo atrás de tanta informação. Então, é um ciclo que tem que ter um equilíbrio. E a hora que precisa, eles vão atrás. E o bacana é que eles vão atrás e geram mais conhecimento. Agora, será que os pais, será que as empresas estão acertando também no ensinar o processo de aprendizagem desse jovem? Não. No geral, toque o celular com 8, 10 anos e não tenho tempo, estou trabalhando, estou fazendo outra coisa. A chamada chupeta digital. Chupeta digital. E aí já causa um estresse, que é o estresse da informação, e acaba com a imaginação. O que é acabar com a imaginação? Se eu leio um livro, estou lendo o livro para os meus filhos, ou eles estão lendo, isso provoca com que a mente crie as imagens, crie a história, ele começa a imaginar como era a pedra, como era a árvore, como era a casa. Se você entrega esse livro digital, a imagem já está criada, já está dada. Então, é como um processo de atrofia mental. Não desenvolve essa parte cognitiva, essa parte de imaginação, e aí você limita a criatividade. Miguel, e quando você era jovem, o que mais estimulou a sua imaginação? Que talvez quando você era criança ou adolescente, você acreditava, e talvez ainda acredita, que ela não tinha limite. Hoje eu acredito mais do que... É mesmo? Hoje eu acredito mais do que quando... Por quê? Quando eu era criança, eu estudava muito e eu brincava muito. E às vezes eu brincava na rua. Naquela época dava para brincar na rua. Já era em Jundiaí ou para as outras bandas? Não, em Campinas. Em Campinas mesmo. Que bairro, Miguel, na época? Na época era no bairro ali ao lado da Bosch, né? Era a vila ali da Bosch. Meu pai trabalhava na Bosch, né? Então a gente ficava na vila. E todo mundo se conhecia. Então, ou às vezes eu brincava sozinho, aí eu tinha um monte de brinquedo. E assim, aquilo me despertou, primeiro, a área da tecnologia. Eu não chamava tecnologia, eu nem sabia o que era isso, mas adorava desmontar as coisas. Às vezes eu não conseguia montar, o meu pai ficava bem bravo. Sobrava peça? Sumia a peça, não é que sobrava. Se sobrava, tá bom, mas sumia. Sabe aquela molinha que você abria, ela, sei lá onde foi, né? Nunca mais se arruma. Então, isso me gerou interesse por tecnologia, mesmo não sabendo que tinha esse nome. Por outro lado, mesmo que eu ficasse imaginando e tudo, eu não me interessava por isso. Eu imaginava, eu quero ser astronauta, como é que será que é ir para Marte, para a Lua? Mas hoje não. Hoje eu imagino muito mais e hoje eu tenho muito mais ideias e minha criatividade é muito mais aguçada. E é treino. E aí que eu ia chegar. Mas ela é aguçada por causa do treino, por causa de um processo que você montou durante sua experiência pessoal e profissional para estimular isso, por causa das vivências culturais. Mas de onde vem o processo de imaginação, de criatividade e, consequentemente, de execução do Miguel? Acho que primeiro ponto é a curiosidade. Ter informação de várias áreas. Se você só estuda um item, a sua criatividade está limitada àquele item. Então, primeira coisa para você ter ideias
é ter uma diversidade de conhecimento. E o conhecimento liberta a sua mente. Agora, a sua criatividade da geração X para Baby Boomer é o mesmo nível de criatividade, na sua opinião, do seu filho que a geração Z? Quem quer mais, né? Talvez a palavra não seja nem a criatividade, mas quem é mais curioso? Eu acho que o nível de curiosidade é diferente. Eu estou na curiosidade há mais tempo do que eles. Então, é óbvio, se falar quem é mais curioso, sou eu. Isso não significa que eles não são. O grau é diferente. E isso vai evoluir. E talvez e talvez não apenas o grau, mas o porquê daquela curiosidade. A sua curiosidade é para resolver um problema diferente da curiosidade deles. Exato. São as motivações. Exatamente. O estímulo é diferente. Mas, então, eu não vejo como medir isso. É diferente. Não tem mais nem menos. Não tem melhor ou pior. É diferente. Miguel, por que eu faço essas comparações aqui? Porque assim como a gente olha para as gerações mais novas, eles também podem não falar, mas eles frequentemente estão nos comparando, ou nos considerando como inovador, ou ultrapassado e o tio da suquita, como eu chamo. Tem gente que desiste nesse processo. Sim. Né, de vencer na vida e entrega os pontos. Por que você não entregou no momento mais difícil da sua vida? Não tem os filhos, né? Os filhos é tudo na vida da gente, Deus o livre, tem que superar. Supera a vida e vai. E hoje você acredita que tem muitos pais criando os filhos da maneira errada? Tem, alguns tem. O porquê? Jeito de tratar, de criar, às vezes os filhos pedem alguma coisa, eles fazem à vontade, a gente tem que superar assim, né? Tem que ser de berço. Eu aprendi de um jeito e passei para os meus filhos também. De certa maneira, e a proximidade que eu vejo que você tem ao seu filho, você está construindo um legado. Mas qual o maior legado que seu pai deixou para você? Integridade, cumprir o que promete, honestidade, devolve o troco errado, e trabalho. Trabalho porque gosta, trabalho porque precisa, trabalho porque é importante, não importa. Trabalho. Ocupe a sua mente com algo útil. Acho que eu resumo nessas 3 palavras. Miguel, quando a gente vem da época do seu pai e dos meus pais, era muito comum o trabalho definir a vida. Tudo se moldava em função do trabalho que se escolheu. Muda-se a família, de casa, de colégio, de cidade, o esporte que você vai praticar, independente de você goste, é o que o horário de trabalho sobrou, né? Ou lhe deixou para você praticar alguma coisa extra, mas o trabalho sempre foi mandatório. Quando nós pegamos da geração milênio para frente, né, os Y, que é a geração da ruptura, e olhamos de uma maneira muito objetiva para a geração Z e Alfa, é uma marca dessas 2 gerações principalmente, mais recentes, a seguinte expressão: nem ferrando eu quero a vida que meu pai teve. Nem ferrando eu quero esse estresse. Nem ferrando eu quero trabalhar num CNPJ por muitas horas ou numa fábrica típica, né, daquilo. Para alguns ainda assim. Mas eles vêm com uma pegada de bem-estar, de razão do viver, do porquê eu estou aqui e de propósito, muito diferente como nós fomos educados e formatados de certa maneira. Você percebe isso dentro de casa? E essa cobrança e isso vira um debate? Primeiro, eu também não queria trabalhar e ser como meu pai, porque no sentido pequeno, eu não via meu pai, nem de sábado, nem de domingo. E se eu quisesse ficar com ele, eu tinha que sair 5 horas da manhã e ficar o dia inteiro com ele. Na fábrica? Ele no começo na Bosch, depois ele virou empreendedor, ele teve um negócio dele. Que negócio, Miguel? Um negócio de climatização. Okay. Água, ar, tudo que térmico, solar. Então ele montou esse negócio e então ele atendeu os clientes. E os clientes mais longe,
que demorava algumas horas para ir, ele deixava o fim de semana. E aí, se eu quisesse, eu ia com ele. Ford Willys, o que que era? Era só uns carrão bacana, É mesmo? Tava bem de vida. Então, e eu não queria isso para mim. E eu trabalho e trabalhei muito até hoje. Mas eu tive um contato muito maior, não dá nem para comparar, infinitamente maior com meus filhos. Eu acompanhei 95%. Eu não me arrependo e eu não quero falar, se eu pudesse voltar, eu queria ter mais contato com minha família. Não tenho isso. Eu fui muito família. Então, assim, isso já é uma mudança. E os meus filhos entenderam isso, eles sabem disso. E o que eu vejo hoje... Eu esqueci a pergunta. Se esqueceu porque não tinha importância. Olha lá, depois não é importante. Mas eu gostei do estilo, Miguel, da sua resposta, porque você ressaltou a questão que, caramba, a vida do meu pai eu também não quis ter. E, de certa maneira, ficar com a minha família, em 95% do tempo, faz parte do estilo de vida que eu escolhi para mim. E a pergunta era muito nesse eixo, né? Ou seja, se antes o trabalho ditava a vida, agora a gente começa a ver uma virada do estilo de vida escolhido, dessa matriz montada. O meu trabalho é apenas uma pétala dessa flor, né, que tem minha esfera de busca pelo autoconhecimento, minha esfera espiritual, minha esfera familiar. E o trabalho é mais uma composição dessa, e não a única composição. Apesar de que é muito difícil, onde a gente tem ainda um regime de trabalho típico aos moldes de Revolução Industrial de 150, 200 anos. Então, a reflexão aqui era muito mais trazer para essa mesa no sentido de, caramba, como eu consegui moldar um estilo de vida para que, não os erros, porque nossos pais não tiveram opção, senão fariam de maneira diferente, mas para que talvez eu pudesse dar mais atenção para o que realmente tem valor para mim. E aqui vem uma outra questão, porque você teve à beira da morte. E aí eu falo isso, né? Inclusive já lhe provoquei isso. Miguel, traga isso para palestras, né? Você tem capacidade de transformar por meio do que aconteceu com você muitas vidas, ou estimular reflexões no sentido de quem já perdeu alguém muito próximo, ou quem já quase perdeu a própria vida, sabe o que realmente importa nessa vida. Né? O que realmente importa para você depois dessa situação que você ficou aí dezenas de dias na UTI, e dali para frente, o que você parou e falou assim, agora eu entendi o que importa. Algumas crenças desapareceram. Por exemplo, pensar no futuro. Eu pensava muito no futuro, como vai ser. Não serve para nada. Futuro. Então, essa energia coloca aqui agora e constrói aqui agora. Defina objetivos. Não pensar no futuro não significa não ter metas e objetivos. Mas o futuro é um bônus, é um presente, se for dado. Você vai chegar lá? Pois. Não sei. Então, defina metas e atue hoje, aqui, no que você está fazendo. E o que você pode fazer hoje para atingir o seu objetivo. Esse é a crença. Uma crença que foi fortalecida tem a questão da espiritualidade. Não dá para fugir disso. E quando eu estava no hospital e ia falar, nós vamos entubar, e já sabia que a coisa estava ruim, não estava na minha mão. A única coisa que eu podia fazer tudo que eu fiz até hoje, será que aguenta o tranco? O que eu podia fazer, eu fiz. Agora não é mais comigo. O máximo que eu posso fazer é lutar com as energias que eu tenho hoje. E essa decisão de ficar ou ir não é minha. Então,
essa crença ficou muito mais fortalecida. E de quem é essa decisão? Eu acredito piamente que é daquilo que rege a tudo e a todos, ou a lei universal que eu chamo de Deus. Mas isso é fruto do Miguel, do tudo que eu fiz. Eu merecia ficar ou não. É o bônus e o ônus. Tudo que eu fiz até hoje, eu mereço prêmio ou castigo? E aí não vem de Deus, vem de mim mesmo. Ele só faz cumprir isso. Eu acredito nisso. Mas a morte, então, é um castigo para quem não cumpriu aquilo de maneira boa? Não, a decisão de ir para um lado ou para outro não era minha. E eu estaria feliz para onde fosse, porque é onde eu mereço. Então, Miguel, você tem medo da morte? Não. ...74 dias? 100. 100 dias. Entubado. Entubado foram quantos? Entubado, 63 dias. Quando você saiu e veio para o modo consciente, vamos dizer assim, né? Não, entubado, mais de 70 dias. Pulmão artificial, 60 dias. 60 dias. Quando você se deu conta de que, caramba, tem uma nova chance, tô vivo. É quase que um despertador de toda manhã que acordamos. Tipo, que a gente fica com raiva de uma certa maneira, mas por outro lado, tipo, tenho mais uma chance. Em quem que você mais pensou? E aqui de forma muito, muito sincera. Tem gente que pensa em família, tem gente que pensa em Deus, tem gente que pensa que merda que eu fiz no passado, tem gente que pensa, tipo, no futuro. Onde estava o Miguel? Primeira coisa que eu fiz foi agradecer. Quem? A Deus por me dar essa oportunidade. Como eu falei, a decisão não era mais minha. Então, eu mereci ficar, mérito meu. Ótimo. Eu agradeci muito. A segunda coisa, eu achei que tinha ficado tetraplégico, porque eu só mexia os olhos. Então é uma sensação assim, poxa, como é que vai ser a minha vida? Mas quem realmente eu pensei foi a minha família. Não tem isso. É claro que quando eu acordei, para mim eu tinha dormido num dia, acordado no outro. Tinha passado 65 dias e não sabia nem onde eu estava. E eu não conseguia falar. Então é uma coisa assim, uma impotência 100%, só mexia os olhos. Dependia 100% de qualquer coisa. Não podia nem falar que eu estava com fome, ou que eu estava engasgando, ou que estava com coceira. Então, e quando você não pode falar, você aprende a ouvir. Nessa hora eu descobri o que significa ouvir autenticamente. Você começa a prestar atenção em sinais que você nunca deu importância. E coisas simples. Então, hoje eu consigo ouvir mais, não só com o som, mas muito mais pela habilidade de enxergar e de o ouvir plenamente. Estar presente e ouvir. E eu fui obrigado a fazer isso. Então, será que quem fala muito realmente é uma pessoa comunicativa, como muitos acreditam? Depende da situação. Porque às vezes o silêncio e escutar é comunicação. Às vezes o silêncio fala muito mais alto. Mas a minha família, assim, quando você acorda, você não acorda. Então você fica, vai e volta, vai e volta. Mas com certeza a primeira coisa que me veio é: cadê a minha família? Será que eles estão bem? É que eu não sabia que tinham passado 63 dias. Para daqui a pouco eles estão aí. Quando você começa a ouvir a história de tudo que aconteceu, de todo o processo que foi bem traumático, realmente aí caiu a ficha que, nossa, eu tô aqui, como é que eu tô aqui, né? A impressão que eu tinha, e ainda tenho até hoje, é que estavam falando de outra pessoa. Olha, aconteceu tudo isso.
tive parada cardíaca, ficou tantos minutos fora, voltou, depois teve de novo, e teve trombose, teve um monte de problema. Quem é esse cara? Eu não vi nada disso. E aí você imagina como é que ficou a família nesses altos e baixos por 65 dias. E quando você fazia futebol, aquilo lhe ensinava algo, né? Ou seja, o que o esporte lhe trazia de benefício? Oh, sabe que eu recomendo, especialmente para os meninos hoje em dia, porque eu encontro que muitas pessoas têm, eu tenho muito estresse. Eu nunca tinha esse problema, porque eu ficava indo e correndo e todo o estresse saía. Miguel, você depois passou por uma recuperação de muitos meses. De conseguir abrir o olho, de conseguir dar a primeira palavra, de conseguir dar o primeiro passo, né? Até voltar, inclusive, ao ambiente corporativo. Mas você é um cara que vem de muitos anos buscando o seu próprio equilíbrio por meio de uma arte, que se chama arte marcial. O que o seu esporte mais lhe ensinou até hoje? Disciplina, não existe atalho, tem que se dedicar. Sem dedicação, disciplina, você não sai do lugar, você não consegue erguer o braço. E isso que fez com que a sua recuperação fosse recorde. Exato. Me deram 5 anos de recuperação. Você está aqui. Estou aqui, né? Com 3 meses eu já estava andando, devagarinho, mas estava andando, né? Então, é claro que a memória muscular ajuda e tudo, mas a mente preparada, ela impulsiona todo o resto do organismo. Miguel, quando você se deu conta, viu que aquela terceira pessoa não existia, que estavam falando de você, você começou a entender que, opa, me deram um voucher aí para continuar vivo. O que muda daqui para frente? Por que você acredita que está vivo? Primeiro, foi um outro reforço. Em 2019, eu fundei a Base Social com mais 2 amigos, o Adriano e o Wagner, que a gente leva aula de tecnologia para os jovens em situação de vulnerabilidade. Foi a forma que eu encontrei para devolver para o mundo aquilo que eu aprendi, daquilo que eu posso fazer hoje. Isso foi um reforço. Opa, esse é o caminho. Então, voltando a por que eu estou aqui, para continuar trabalhando pelo ser humano, que é o que eu faço na base social. E a base social veio antes do ocorrido? Em 2019. Então, foi muito antes. E assim, um dia eu vou descobrir exatamente por quê. Um dia. Mas eu não penso muito nisso. Eu penso assim, só que eu estou aqui, vou continuar trabalhando e fazendo o que eu puder para o engrandecimento do ser humano e para o meu próprio. Claro. E dentro de começar a entender e pensar de uma forma mais presente e sofrer menos com o futuro, você começou a estar mais 100% presente e mais dedicado às pessoas? Ou seja, Miguel Lopes está aqui, está 100% aqui com o Dal Bosco, porque eu percebo isso em você desde quando chegou. Tipo, danos que está lá fora a partir do momento que eu entrei aqui no estúdio. Eu estou totalmente dedicado ao Dal Bosco, eu quero saber sobre ele, quero saber sobre as pessoas aqui, quero conhecer o Leandro que está aqui atrás, né, no estúdio, a Fernando, cara, como é que acontece isso? Aumentou a sua curiosidade pelo presente? Não a curiosidade. O que aumentou foi a presença. Eu achava que eu vivia no presente, até eu descobrir que eu vivia no futuro. Hoje, o meu estresse e a minha ansiedade equivale a 0. A gente tem estresse, tem ansiedade, mas eu tinha muito. Era algo que me trazia problemas de dormir, de insônia, preocupação, que eram pensamentos. Estar presente me trouxe mais tranquilidade, mais paz para executar o que eu preciso fazer hoje. E algumas expressões começaram a surgir de maneira mais
mais automáticas, o dane-se, eu, tipo, porra, eu mereço. Isso. Algumas coisas assim. Para que eu tô olhando para isso? Não preciso. Que eu vou usar isso para ajudar alguém? Sim ou não? Não. Aqui. Não preciso. Nossa, eu não sei a definição da física quântica restrita moderna. Tá. Vou usar isso para alguma coisa? Não sei. Então, na hora que eu souber, eu uso. Ok, eu vou atrás. Então, isso me trouxe um filtro maior do que eu posso fazer aqui agora sem me desviar o foco de coisas que não existem. Então, essa questão de estar presente é algo, assim, é um exercício diário, é momentâneo. Eu estou aqui, estou vendo o Dal Bosco, estou olhando, tem a TV, tem as câmeras, tem a luz, o que está acontecendo em volta, e como eu posso contribuir e transformar esse momento num momento mais harmônico possível. E quando você não está presente, isso não é possível. Qual a pessoa mais surpreendente que você conheceu nessa jornada, desde quando você ganhou essa nova vida para cá? Quem é a pessoa que, ou tipo de situação, ou grupo que mais tem, tipo, excedido a sua expectativa e tipo, caramba, se não tivesse acontecido, talvez eu não conhecesse aquela pessoa, aquele grupo que eu estou envolvido, aquela comunidade? Bom, Dal Bosco, não vou puxar o saco, mas você e a sua comunidade realmente é um presente que eu ganhei depois disso tudo, e é uma comunidade inspiradora, de gente querendo ir para frente, querendo ser melhor, querendo ajudar. Então isso me inspira. Eu conheci algumas pessoas de conselho de administração, fiz um treinamento numa instituição de ensino, onde eu conheci algumas pessoas que se tornaram grandes amigos depois de tudo isso, e que também me ajudam, me inspiram e estão caminhando comigo. Então, e é lógico que você faz uma reflexão de o que você tem, aquele inventário, e eu descobri que eu tinha muito e estou investindo, sabe? Miguel, o que você precisa hoje? Isso foi no meu primeiro aniversário depois que eu voltei. A minha esposa me perguntou: o que você quer? Eu falei: eu tenho tudo o que eu preciso. E isso é verdade. Alguns medos foram mudados depois de 100 dias internado para cá, ou seja, Dal Bosco, eu tinha um medo, ou eu tinha um bloqueio, ou eu tinha determinada crença limitante que hoje eu consegui completamente romper. O medo da perda, ele existe. Mas as coisas acontecem da noite para o dia. Então, você perdeu ou não, aconteceu. Então não adianta se preocupar, será que vai acontecer? Estoicismo. Exato. Se eu não posso controlar, não pode me trazer ansiedade e aflição. É isso. Então, mas se eu fizer isso ou aquilo, você nem sabe se você vai estar respirando amanhã, você não sabe se você vai ter condições de fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então é o seguinte, define o que você tem que fazer e faça as tarefas até você atingir o seu objetivo. Mas não fique vivendo o objetivo. Viva hoje. E isso é um desafio, Miguel, porque quando a gente fala em alto grau de gestão, né, como você chegou, eu cheguei dentro de multinacional também, em termos de cargo, em termos de posto, no longo prazo é um desafio porque e muitas vezes nos cobra um preço caro também, né? E a gente pensa numa vida harmônica, é um tanto difícil, né? Eu acredito mais na harmonia do que no equilíbrio, né, dentro disso. Você hoje tem essa consciência, mas muitos dos nossos colegas não.
2030, estima-se que vai pela primeira vez na história da demografia brasileira, passaremos em nosso país em mais de 50% das pessoas terão acima de 50 anos. Ou seja, quem que estará a partir de 2030 com mais de 50 anos? Baby boomers, muitos já vão estar, né, falecendo, X e Y. A geração que foi muito educada de trabalhe no mínimo 40 horas por semana por 40 anos e se aposente 40% do salário, que eu chamo que é a geração 40, 40, 40. Mas como a gente chega lá sem um burnout? Como a gente pode chegar lá se autoconhecendo? Como o Miguel, então, passou a se descobrir para que isso não aconteça e os estresses sejam eliminados? Porque, ok, você teve uma ocasião de quase morte, ou morreu e voltou, né? Mas ninguém quer passar por isso. Todo mundo quer ter essa morte muito consciente e continuar vivendo. Existe uma dica, existe um conselho do Miguel Conselheiro para que as pessoas possam talvez aprender um caminho, um processo para se autoconhecer? Estude filosofia. Várias filosofias, não uma só. A gente, num país católico, América Latina, estuda-se muito a vida de Jesus, o Cristo. Estude os outros também. O Siddhartha, Buda, Maomé, Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca, Pitágoras, Heracles, Sócrates. E por que não Cortella, Clóvis de Barros? Tem algumas dicas importantes ali. Então, abra a mente, estude filosofias diferentes, teogonias diferentes, para que você entenda como encaixar o seu ser em toda essa diversidade. Não existe uma coisa, não existe um futuro. Existem vários futuros, existem várias alternativas e possibilidades. Se você fica preso em uma única filosofia, um único estilo, é isso que você vai ser. Miguel, e aconteceu nesse seu renascimento algum livro que você tinha lido anos atrás, talvez tinha entendido de uma maneira ou não entendido em partes, e depois passou a entender? Teve alguma releitura na sua vida? Houveram várias, mas bem nessa questão de filosofia, de teosofia, de estudo. Eu estou tentando lembrar o nome de um livro, a capa vermelha, mas que não está me vindo agora, mas assim, algumas passagens que não eram claras para mim, que eu não entendia o significado do corte. A filosofia é maravilhosa com relação a isso. É. Leia 10 vezes e pode gerar 10 interpretações. Exatamente. Então, o que significa ruptura? Pô, tinha várias impressões sobre o que era isso, mas eu vivi a ruptura. Vivi na carne, né? Posso falar isso. Então, o que é essa ruptura? O que é não estar presente? O que é ir embora? O que é a família ficar sem? Falar assim, eu não estava lá, mas hoje eu sei o que eles passaram. Então, entender alguns processos ficou muito mais fácil. Outros são novidades, são coisas que eu preciso ainda. Porém, eu tenho estudado filosofia desde os meus 24, 25 anos. Então, não comecei hoje. E, claro, isso me trouxe até aqui, né? Então, essa diversidade de conhecimento. E hoje, se você me perguntar se é católico, sou católico, batizado, eu sou um católico muito melhor do que eu era quando eu fiz a minha primeira comunhão, quando eu frequentava a igreja. Então, sou muito melhor hoje como católico. Eu valorizo muito mais isso. Miguel, existe alguma personalidade, algum pensador, existe algum ator, atriz
um jogador que você admira? Pode ser póstumo. Totalmente. E o porquê da pergunta? Que daí eu já... 2 em 1, né? Porque quando a gente admira alguma coisa, a gente vê um pouco da gente lá. Ok, muito bom. As outras pessoas podem não ter percebido ainda, mas existe um pouco da gente lá. E o que essa pessoa tem do Miguel? Eu vou falar de 2 pessoas. Uma que já não está mais aqui, que é o Ayrton Senna. E o que ele fez pelo país, e eu sou muito patriota, então que ele fez levar a bandeira do Brasil para os 4 cantos da terra. O estilo de vida, o profissionalismo, a disciplina para fazer o que ele fez, eu sou um fã. Ele realmente ele enalteceu o nome do Brasil, ele no pódio no mundo inteiro. Então, e a gente tem um pesquisador aqui no Brasil chamado Miguel Nicoleles, que é um neurocientista. Ele é reconhecido no mundo inteiro, fundou o Instituto do Cérebro em Macaíba, próximo a Natal. Tem feito trabalho de neurociência muito forte, tem sido copiado no mundo inteiro e está realmente no mundo da neurociência, ele está colocando o Brasil no topo da história. Então eu sou fã do Miguel Nicoleles também. Miguel, para a gente encerrar, porque aqui, assim como a vida, este podcast não tem muito roteiro. Você abre e a gente vai junto, né? Ou para dentro da caverna, ou assim como o mito da caverna de Platão, tirando aquele sujeito para fora para enxergar alguma luz. Eu quero nessa sua câmera fechada aqui, porque você merece, você é convidado, você tem uma câmera só sua. Boa. Existe alguma frase sua, ou de algum pensador, ou de alguém que lhe inspira, que você tem em mãos, que consiga deixar esse recado? Uma frase recente que eu tenho usado é a frase do Osho: o homem é como a água do mar, é salgada em todo lugar.